Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa disciplina de biossegurança. Nós vamos falar sobre os equipamentos de proteção individual, Continuar falando, os chamados IPI, certo? Então nós temos aqui, são empregados para proteger o pessoal da área de saúde em contato com agentes infecciosos, tóxicos ou corrosivos, calor excessivo, fogo ou outros perigos. Também servem para evitar a contaminação do material em experimento ou em produção. Então nós temos aqui a luva, a luva é importantíssima e nós temos aí a sua funcionalidade. Então basicamente o IPI ele vai proteger a saúde do indivíduo, contra os agentes infecciosos, porque por exemplo se você estiver manipulando uma pesquisa onde você tem uma placa de cultura de bactéria, de fungo, ou você esteja cultivando vírus, ou você esteja cultivando ou manipulando substâncias tóxicas, corrosivas, substâncias que têm um calor excessivo, certo? O próprio fogo e de outras situações que você pode estar sendo afetado. Então, os EPIs servem para tudo isso, para que você possa ter a segurança, a sua segurança e a segurança dos seus companheiros, colegas de trabalho, certo? Garantida. Então, ele serve para basicamente isso. E como o EPI, como eu falei, é proteção individual. Cada um tem que ter o seu equipamento, protege uma única pessoa. Então, é de uso pessoal, certo? Luvas. As luvas devem ser usadas em atividades laboratoriais com riscos químicos, físicos, cortes, calor, radiação, e biológicos. Fornece proteção contra dermatites, queimaduras químicas e térmicas, bem contra as contaminações ocasionadas pela exposição repetida a pequenas concentrações de numerosos compostos químicos. Então a luva é importantíssima. A gente vai utilizar a luva para diversas atividades. Se você, por exemplo, estiver manipulando substância química, a luva vai te proteger para não causar uma queimadura, não entrar em contato direto com a pele e causar um problema mais sério, certo? A luva também vai te proteger contra situações, na possibilidade física, então de alguma coisa, por exemplo, um corte, calor excessivo, a radiação. Então tem esse fator físico também intrínseco a isso, certo? Fatores biológicos. Então a luva vai te proteger, como a gente já havia falado. Se você manipula o trabalho em laboratório que vai manipular micro-organismos, certo? Ou não, mas que entra em contato com eles. Então você precisa da luva para fazer essa barreira de proteção entre você e esse meio que você está se utilizando. Então ela vai proteger aí contra as dermatites, certo? Queimaduras químicas, térmica, contaminação do modo geral, exposição. Então nós temos aí uma afinidade de propriedades que você pode estar utilizando para uso e proteção. Então a luva ela tem essas mais diversas aí propriedades e ela pode realmente fazer com que você preserve o seu organismo de de diversas situações que possa acontecer quando você estiver manipulando alguma dessas situações que a gente falou aqui, tá certo? Atenção, enquanto estiver de luvas no trabalho, não pode manusear maçanetas, telefone fixo, os celulares, puxadores, armários e outros objetos de uso comum. Não usar luvas para fora da área de trabalho, lavar os instrumentos, superfície de trabalho sempre usando as luvas, Nunca reutilizar a luva descartável, descartá-las de forma segura.
Então a gente tem alguns cuidados que, apesar dela nos proteger de muitas situações, ela pode também trazer outras situações que não é legal, né, para o nosso dia a dia. Por exemplo, né, se você estiver de luva e você já manipulou, né, diversas substâncias ou micro-organismos, você jamais deve, então, tocar com as luvas, tá? Ou manusear maçanetas de portas, porque se você está ali com a luva contaminada, na hora que você toca na maçaneta, você vai também contaminá-la, certo? Se você for manusear telefones fixos ou celulares, se sua a mão, né, e a luva estiver contaminada, vai contaminar esses objetos. Posteriormente você pode vir pegar, né, colocar a mão na boca, se contaminar, ou outras pessoas. Né, o fixo, por exemplo, como é de uso coletivo, né, várias pessoas podem pegar e se contaminar, então tem que tomar cuidado nisso. Puxadores de armário, né, e outros objetos em comum. Então, principalmente os objetos em comum, você deve evitar, né, se você tiver com a luva já que você já fez o uso e ela está contaminada, evitar pegar esses objetos, porque esses objetos de uso coletivo, né, venham fazer com que consiga uma proliferação rápida do material que você esteja propagando com a luva. Não usar a luva fora do trabalho não, né? Se você sair do trabalho, descartar essa luva, né? Lavar os instrumentos e superfície de trabalho sempre usando as luvas. Então a gente deve lavar utilizando as luvas, depois é que você deve retirar. E nunca reutilizar luvas descartáveis, claro, né? Se as luvas são descartáveis, né, você tem que descartá-las ao final do processo de trabalho. Então você já utilizou, você deve descartar e descartar com segurança, porque como ela deve estar contaminada, você também não pode colocar em qualquer local, tá bom? As luvas devem ser resistentes anatômica, né? Flexíveis, pouco permeáveis, oferecem um conforto e destreza ao usuário, além de serem compatíveis com o tipo de trabalho executado. Podem ter cano longo, cano curto, com ou sem palma, antiderrapante no interior, pode ser liso ou flocado com algodão. Também são confeccionadas com grande variedade de materiais, como características de emprego diversas. A seleção deve ser baseada nas características e condições de duração de uso das luvas e nos perigos inerentes ao trabalho, conforme os exemplos a seguir. Então, nós temos luvas de diversos materiais e de diversas maneiras. Isso vai depender do seu trabalho, né? Vai ser muito inerente ao trabalho que você vai estar executando, né? Nós temos aqui luva de proteção para manuseio de material biológico, né? Diz assim: usar luvas de látex sempre que houver chance de contato com sangue, fluidos como dejetos, trabalhos com micro-organismos, animais de laboratório, deve ser utilizadas luvas de látex descartáveis estéreis, luvas cirúrgicas ou não estéreis, luvas de procedimentos. Para pessoas alérgicas ao látex, utilizar luvas de PVC, vinil ou nitrila. Então, nessa questão do material biológico, as luvas indicadas são essas luvas de látex. E se a pessoa tiver, né, algum problema de alergia, luvas de PVC ou vinil ou nitrila. Então são alternativas que você pode estar utilizando. Luva de proteção de calor, né? Claro que vai ser diferente. Para os trabalhos que geram calor, é recomendado o uso de luvas de tecido resistente ou revestida de material resistente ao calor. Em trabalhos que envolvem altas temperaturas, são recomendáveis as luvas de tecido tóxico, do tipo Kevlar, né? Kevlar, fibras de aramida, né? E de grafatex, resistente à temperatura até 400 graus. Então, nesse caso, se você estiver manipulando aí uma substância, algum produto que envolva aí temperatura altas, elevadas, a gente tem esse tipo de luva, né? Essas luvas de fibra, né? De aramida ou também de grafatex,
são luvas que conseguem resistir a temperatura até de 400 graus. Então é totalmente diferente da luva de laboratório, de material biológico. Luvas de proteção ao frio. Para procedimento que envolve a manipulação de objetos em baixa temperatura, utiliza-se luvas de nylon impermeabilizado ou de tecido emborrachado, com revestimento interno de fibras naturais ou sintéticas, para o manuseio de objetos com temperaturas inferiores a 15 graus. Não utilizadas luvas de lã. Então, quando você vai utilizar, né, e vai se proteger do frio, você vai utilizar essas luvas, né, de nylon, né, que é impermeabilizado, que vai fazer com que você então tenha essa proteção de temperaturas aí inferior a 15 graus Celsius, porque temperaturas nesse nível a 15 graus Celsius, né, elas podem causar queimaduras sérias. Então a gente utiliza luvas diferentes, né, da anterior de calor e diferente do material biológico, são luvas de nylon que vão ter e fazer essa proteção do indivíduo para o objeto, né, que está sendo manuseado. E não utilizar a luva de lã, tá? E sim de nylon. Luvas de proteção para manuseio de produtos químicos, tá? Temos aqui, ó, para manipulação de substâncias químicas, deve-se utilizar luvas de borracha natural, né? Neoprene, PVC, PVA e borracha de butadieno, né? A escolha do tipo de luva deve ser de acordo com o tipo de substância química a ser manipulada. Então, para fazer esse manuseio de substâncias e produtos químicos, nós precisamos desses tipos de luva. E dependendo da manipulação desse produto químico, você pode usar alguma delas aqui, né? Como a gente viu, PVC, PVA, certo? Borracha natural, neoprene. Então são as variedades de luva que a gente pode estar utilizando quando for manusear esses produtos químicos. Nós temos a tabela aqui, né? Tipos de luvas para o manuseio de substância química. Então, aqui nós temos, para cada tipo de substância química, a gente tem um tipo de luva, né? Por exemplo, aqui, ó, acetaldeído, né? Borracha natural neopreno PVC NR e PVA NR, né? E borracha butadieno NR, tá bom? Aí nós temos as outras substâncias aqui, são várias, certo? E aí nós temos para cada substância um tipo de luva específico, né? Então a tabela vai nos mostrar qual o tipo de luva a gente deve utilizar conforme o produto que está sendo manipulado. Observação: se ampliar as informações com os outros produtos químicos, sugere-se pesquisar nos portais e sites dos fabricantes nacionais de luva, né? Aqui, ó. Então a gente tem que, na verdade, tá verificando também nos sites, né, dos fabricantes qual é a recomendação. E essas letras aqui, né, que a gente não entende, por exemplo, borracha natural acetaldeído, né, letra E, que aqui tem a verificação aqui, a informação, né? E aqui nós dizemos aqui que a letra E é excelente, né? A letra B é bom, NR, não recomendável. Então, nessa tabela aqui, nós temos a referência aqui, né, do gráfico. E o E vai significar excelente, o B vai ser bom e o NR não recomendável. Então, para essa substância, acetaldeído, o E vai ser excelente a luva de borracha natural, né? A luva de neoprene também é excelente, né? Está enquadrada aqui no excelente. Já de PVC, ela é NR não recomendável, certo? A PVA também nesse caso é não recomendável e a de borracha butadieno também é não recomendável. O ácido acético, né, pode ser considerado também nosso vinagre, ele com a luva de borracha natural é excelente, né, recomendação. Nós temos também neoprene
também a recomendação dessa luva é excelente. PVC já não recomendável, PVA também não recomendável. E a borracha butadieno é bom, né? Mas não é excelente. Excelente seria a neoprene e a borracha natural. E assim sucessivamente nós temos todas as substâncias, cada um com essa recomendação, né? Conforme essa tabela aqui, nós temos essa referência que nos dizem se é bom ou não determinado tipo de luva para o manuseio de determinado tipo de substância. Tudo bem? Nós temos também jaleco ou avental, certo? Diz assim, o jaleco ou avental, né? Ele fornece uma barreira ou proteção e reduz a oportunidade de transmissão de micro-organismos e contaminação química. Previne a contaminação das roupas, protegendo a pele da exposição a sangue, a fluidos corpóreos, salpicos e derramamentos de material infectado. Deve ser de mangas longas, confeccionado em algodão ou fibras sintéticas, não inflamável. O jaleco ou avental descartável deve ser resistente e impermeável. Então nós temos aqui que o jaleco ele vai funcionar como uma barreira, né? Então você também no laboratório você vai manipular substâncias com a mão, mas também você precisa de uma proteção para o seu corpo, para o tórax, né? E para os membros. E aí essa proteção vai ser o jaleco, que vai fazer essa barreira, e ele tem que ser impermeável a essas substâncias, né? Porque a partir daí é que ele vai conseguir então isolar você desse meio através dessas substâncias químicas e desses fluidos corpóreos que você pode respingar, resvalar em você e te infectar se você não tiver esse EPI de proteção, certo? Então é necessário que você também utilize jalecos, de preferência de mangas longas, né? E deve ser, na verdade, que tem jalecos de manga curta, mas de preferência porque mangas longas protegem todo o nosso membro superior, que são os nossos braços, né? E você com um jaleco de manga curta vai ficar exposto a determinada área do corpo e essa área pode sofrer esse risco de contaminação, né, ou de acidente aí que pode ocorrer através de algum problema que venha a acontecer, correto? O uso obrigatório de jaleco nos laboratórios quando o funcionário estiver em procedimento. Então, o uso do jaleco é obrigatório, principalmente, né, quando você estiver em procedimento, fazendo seu experimento. O jaleco nunca deve ser colocado em armário e objetos pessoais devem ser descontaminados antes de serem lavados. Então, ele nunca deve ser colocado em armário, né, onde são guardados esses objetos pessoais, porque ele pode contaminar esses objetos pessoais. Então, jamais você colocar ele em um local onde tem esses objetos pessoais. Jaleco não deve ser utilizado nas áreas administrativas, banheiro, refeitório e outras áreas comuns. Então, a gente já sabe, jaleco é para ser utilizado dentro do laboratório. Esse negócio de ir para o refeitório, banheiro e outras áreas que são comuns, né, que são de uso coletivo, isso é ruim, porque você acaba levando ou trazendo contaminação no jaleco. Então, o jaleco é para ser usado no ambiente de trabalho, dentro do laboratório, correto? Então, nós temos que ter cuidado com esse material que é tão importante para nós. Nós temos também proteção para a cabeça e face, né? Óculos de proteção. Óculos de proteção ou de segurança oferece proteção contra respingos de agentes corrosivos, irritações e outras lesões oculares, decorrente da ação de produtos químicos, radiação e partículas sólidas. Os óculos devem proporcionar visão transparente e sem distorções. Para trabalhos que envolvam a luz UV, é necessário, além dos óculos de segurança, a proteção de toda a face com protetores faciais. Então, os óculos são essenciais porque na hora que você deve estar manipulando um objeto, pode haver, né, um respingo e afetar e chegar até seu olho e vai causar
corrosão, irritação, uma lesão que pode deixar você até sem a visão. Então é fundamental que você use esses óculos de proteção, principalmente se estiver manuseando substâncias químicas, né? Não só substância química, mas principalmente porque elas são mais agressivas ao corpo, né? E aí pode causar um dano que pode ser irreversível à visão, e você pode perder a visão totalmente, né? Por exemplo, luz também, UV, né? Ultravioleta. Na hora que você estiver manipulando, essa luz ultravioleta tem uma radiação potente que pode destruir as camadas de células, né, mais abaixo dos olhos, e aí você pode perder também a visão, pode causar até uma neoplasia futuramente. Então essa proteção dos raios UV é fundamental para a saúde do indivíduo, tá? Protetor facial, equipamentos que protegem toda a face contra os riscos de impactos, partículas sólidas quente ou fria, substâncias nocivas, poeira, líquido, vapores químicos, materiais biológicos e radiações. São disponíveis em plásticos como propionatos, acetatos e policarbonatos, simples ou revertidos, com metais para absorção de radiação infravermelha. Então nós temos que usar esse protetor facial porque ele tem diversas funcionalidades, né? Vai nos proteger aí contra as partículas sólidas, substâncias nocivas, substâncias que fazem mal, vapor químico, materiais biológicos, radiação, tá? Então a gente tem uma infinidade de função que a gente vai ter com o protetor facial, vai trazer essa proteção aí, essa barreira, para que a gente não venha de alguma forma cometer a nossa face e ter problemas sérios. Máscara de proteção. Máscara de proteção são equipamentos de proteção de vias aéreas, nariz, boca, confeccionado em tecido ou fibra sintética, descartável, utilizado em situação de risco, de forma de aerosóis e salpicos de material potencialmente contaminado. As máscaras respiradores, bicos de pato N95, PFF2, né, 95-94, de eficiente filtração, respectivamente. Possuem filtro eficiente para retenção de partículas maior de 0,3 micrômetros. Vapores tóxicos e contaminantes presentes na atmosfera sob a forma de aerosóis, tais como bacilo de tuberculose, né? Nós temos aí, e outras doenças de transmissão aéreas. Dessa forma aumenta a proteção dos profissionais manipuladores. Então hoje a gente vê que na pandemia nós estamos usando muito a N95, né? A N95 e a PFF2, elas são máscaras que conseguem ter uma eficiência de filtração de N95 95, PFF2 de 94. Então a gente vê que a N95 tem uma proteção alta no que se diz respeito a filtrar essas partículas de substâncias que estão suspensa no ar, né, através dos aerosóis. E principalmente a gente pode ver aqui na questão das bactérias, né? Tem aqui um exemplo das bactérias, mas pode nos proteger também de vírus, de fungo. Então elas são essencialmente, elas protegem a gente de partículas que são, né, maiores do que 0,3 micrômetros. Então tem que ser uma partícula muito pequena para conseguir atravessar, menos do que 1,3 micrômetros. Então são realmente máscaras N95 e PFF2, são eficientes no combate a essas substâncias que a gente acaba inalando, né, se não estiver com a máscara, e ela vem nos proteger dessas substâncias que podem trazer malefícios, trazer patologias para o nosso sistema respiratório. Então, pessoal, hoje a gente fica por aqui e até mais.